Homem de Stratford. Stratford é uma cidade no interior da Inglaterra, no coração da Inglaterra. Desde a época de Shakespeare já era uma cidade importante. Era a rota comercial para o norte do país. Mas óbvio que quando Shakespeare nasceu, ninguém sabia que ele ia ser William Shakespeare, o bardo, o grande dramaturgo. Então, olha que coisa interessante. Aqui a gente tem um recorte, aqui esse documento aqui, a gente tem do lado 1564, dia 26 de abril, e aqui eu recortei em cima para vocês verem Guilhermos Filho Johannes Shakespeare. É a data, é o registro de batismo dele. Quer dizer, a gente sabe que ele foi batizado em 26 de abril, mas a gente não sabe ao certo em que data ele nasceu. Como os batizados ocorriam muito rapidamente, às vezes até praticamente no parto, quando havia perigo da criança, ou, enfim, algum risco da criança morrer. E aí as parteiras até podiam fazer o batizado. Então, mas no caso de Shakespeare, esperou-se talvez 2 dias, 3. Tudo indica que ele tenha nascido, e aí a gente tem a criação de um mito, né? Porque ele morre em 23 de abril. O registro de morte é de 25, aqui vocês veem aqui, ó, 25, e aqui Shakespeare, ó, 1616 aqui em cima. Quer dizer, o registro do enterro é de 25 de abril, mas a gente sabe com certeza que ele morreu no dia 23 de abril. Então, por essa coincidência de datas, e porque 23 de abril também é o aniversário, de São Jorge, santo padroeiro da Inglaterra, se convencionou talvez já uma fabricação mesmo de um mito literário, que ele tenha nascido e morrido no mesmo dia. E aqui eu botei uma outra imagem de Cervantes. Vocês veem aqui São Jorge no meio, Cervantes de um lado e Shakespeare do outro. Por quê? Porque Cervantes também morre no mesmo dia e ano de Shakespeare. Olha que coisa interessante. E deixa eu continuar aqui. E aí vocês vão me perguntar, mas o que a gente sabe da vida de Shakespeare? Bom, a data do nascimento a gente não sabe ao certo. A convenção diz 23 de abril. A data de morte a gente sabe ao certo, 23 de abril de 1616. E o rosto de Shakespeare, né? A gente conhece o rosto de Shakespeare. Eu coloquei aqui uma coisa que é certa. Essa escultura aqui está na igreja de Santíssima Trindade, em Stratford, onde ele está enterrado. Ele está enterrado quase que do lado dessa escultura aqui. E ela deve ter sido feita a partir da máscara mortuária do poeta. E, enfim, feita na época, quer dizer que possivelmente a família aceitou a semelhança com ele. Não, vamos descontar que talvez ele tivesse inchado, que, enfim, não sabemos de que ele morreu. Vamos descontar que tem gente que diz que essa escultura parece mais um açougueiro do que um poeta, que é muito... Enfim, vamos descontar uma série de coisas, mas a gente não tem Aqui temos embaixo um outro retrato. Então, vocês peguem e façam uma equação entre essa estátua, que vamos dizer assim, foi aceita pela família, ele estava com 52 anos completos. Esse retrato, eu vou mostrar mais 2 aqui, ó. Essa gravura que está no primeiro fólio, o primeiro fólio foi publicado em 1623, reúne as obras completas do autor. Essa gravura também foi aceita como fidedigna.
E não esse retrato aqui do lado que tem nome. Os retratos de Shakespeare é uma bibliografia gigante para a gente falar de retrato de Shakespeare, que eles têm nome. Esse aqui é o Chandos Portrait, aqui, ó, 1610. Então, vocês fiquem com alguma coisa para o rosto de Shakespeare entre essa escultura, esse quadro, a gravura e o Chandos. Tem mais. Esse aqui é um retrato chamado Grafton, que inspirou justamente quando fizeram o filme Shakespeare Apaixonado. Inclusive, eu recomendo quem não viu que veja, porque não é que tudo que está ali é verdade, porque aquilo ali é uma ficção, mas é uma ficção extremamente bem feita. É uma ficção que realmente te dá uma janela para o mundo e as obras de Shakespeare. Porque, afinal, gente, ficção é isso, né? Ficção, ela não é, mas ela parece ser, né? Ela é a semelhança de. Então, o filme, por algumas coisas que a gente pode discutir depois, por exemplo, tem uma cena em que a Rainha Elizabeth vai até o teatro. A gente sabe que a rainha não ia ao teatro, que o teatro ia até a rainha, que os atores eram contratados para apresentar as peças na casa dos nobres e nos palácios. Então, aquilo ali é uma, vamos dizer, licença poética. Outras coisas também que ali no filme são licenças poéticas, mas eu acho que o espírito da época, o Zeitgeist, aquela vitalidade, energia de Shakespeare, e o filme trata assim da estreia mundial de Romeu e Julieta. Isso tudo, diretor do filme e o roteirista, um deles é o Tom Stoppard, tudo isso eles conseguem, e é realmente assim, você consegue ver um pouco a Londres da época, os cheiros, a bagunça das ruas, como a rua era cheia. Então, eu recomendo esse filme para quem quiser começar um mergulho na época de Shakespeare. Vamos agora fazer um foco mais ajustado, e essa fotografia que eu estou mostrando para vocês é da oficina da casa de Shakespeare, da Casa do Nascimento. Eu vou voltar aqui alguns slides para vocês verem que nesse slide aqui, essa casa aqui, ó, Shakespeare's Birthplace, é a casa onde ele nasceu, e essa oficina é aqui nessa casa, porque, vamos dizer, emergindo da Idade Média, casa e ofício eram coisas muito próximas, inclusive abrigava-se os aprendizes de determinado ofício, o mestre abrigava em sua casa. Não se sabe se o pai de Shakespeare, John Shakespeare, teve alguém morando na casa, mas a oficina dele, essa oficina de fazer luvas, ele era um luveiro. Do lado assim da casa, dá para visitar. Isso aqui tudo é uma reconstituição. E hoje em dia, há uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, eles fazem demonstração de como as luvas, como o couro com que era feito as luvas era curtido, o melhor reagente, ou a melhor coisa para amaciar o couro era a urina. Então, imagina que o cheiro não devia ser muito bom na oficina de Shakespeare. E aí vocês perguntam, mas o pai de Shakespeare era luveiro, e fazer luva dava dinheiro? Olha aqui as luvas, gente. Então, fazer luva naquela época era uma coisa, uma sofisticação. Você usava tanto para a função de aquecer, quanto também para essa função de distinguir e embelezar, né? Então, nessa oficina, fazia-se luvas mais simples, mas, em todo caso, luvas como mangas como as mangas das roupas também eram descartava do corpo, que você coloca
e retira. Então, você podia reformar uma roupa só trocando a manga. Então, o pai de Shakespeare era luveiro. Mas ele também chegou a prefeito dessa cidade de Stratford-upon-Avon. E Shakespeare, pelo pai ocupar um cargo importante, Shakespeare, bom, todas as crianças tinham acesso à escola as primeiras letras e a grammar school, a escola de primeiro grau. Mas Shakespeare não foi à universidade, porque em determinado momento da vida dele, o pai teve um revés financeiro, foi multado, já não era mais o prefeito da cidade, e Shakespeare não teve a educação universitária. Bom, gênio não se explica, não é? Mas eu sei que ele saiu daquela cidade do interior, que tinha cerca de 1.500, 1.800 habitantes. Ele foi um sobrevivente da peste, inclusive. A gente está vivendo uma época de pandemia e Shakespeare o tempo todo, a vida inteira, conviveu com a peste. E quando nasceu, inclusive, e quando se mudou para Londres. Aqui a gente tem uma vista de Londres e na parte de baixo da imagem vocês veem os teatros. Olha aqui, 1, 2, 3, aqui no outro cantinho, 4 teatros onde você podia se divertir, não só ver peças de teatro. O teatro servia também para outras coisas. Aqui você tem outro panorama de Londres. Olha que interessante isso aqui, gente. Isso aqui, alguém sabe o que é isso aqui, ó? Essas cabeças espetadas na ponte de Londres. Deixa eu mostrar a gravura anterior. O lado... peraí. O lado norte do Tâmisa, onde está a Catedral de São Paulo, era onde está a Torre de Londres, era onde ficava o governo, a jurisdição da cidade era aqui, a cidade, toda a parte de administração da cidade era aqui. Havia para juntar o lado norte do lado sul só essa ponte. É a Ponte de Londres. Hoje ela não existe mais. Tem outra ponte chamada Ponte de Londres, tem um monte de ponte de um lado ao outro, mas essa aqui não existe mais. E ela, reparem que ela era cheia de casinhas, e aqui ó, as pessoas passavam com suas a cavalo, ou carruagens, o que fosse, por debaixo dos prédios, de um lado ao outro. Mas o lado de cá, o lado sul, ele já não era mais regido não era mais regulamentado pela prefeitura. Então, era onde tinha mais liberdade para, inclusive, apresentar aqui, por isso tem tanto teatro aqui, para apresentar as peças de teatro. Outra coisa interessante que eu mostrei para vocês, essas cabeças aqui. O que é isso aqui, meu Deus? Isso aqui eram as cabeças dos traidores. Os traidores da coroa eram empalados e as cabeças ficavam expostas na Ponte de Londres. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? É porque eu quero dizer para vocês o seguinte, que vocês, examinando um mapa desses, com cuidado, vocês têm muita informação sobre a época de Shakespeare, como atravessar de um lado ao outro do rio, ou por essa ponte, ou pelos barqueiros, né? Como que as pessoas se divertiam. A diversão tinha um quê de proibido, estava sempre fora da jurisdição da administração da cidade. Agora, a própria cidade, ela já tem uma característica de, vamos dizer assim, espetaculosa. Londres até hoje tem isso, não é? Espetaculosa. Então, você tem ali a exposição da traição, né, da violência, aqui, ó, na ponte de Londres. Mas não era, o teatro, como eu disse, não servia só
para peça de teatro. Olha aqui, a gente tem aqui um desenho apenas, não é? Mas você tem aqui um urso e uns cachorros ali atrás, e a construção é a construção exatamente do teatro, que era aberto ao ar livre. E o que vocês imaginam que está acontecendo aí? Era o seguinte, uma das coisas, além de briga de galo, de uma série de, vamos dizer, lutas, vamos dizer, propor lutas entre determinados animais, boi contra 5 cachorros, uma das coisas era cachorro contra urso. Mas, para dar mais chance para o cachorro, eles cegavam o urso. Espetáculo de crueldade, assim, né? Terrível. Olha aqui, ó, é o tal do bear baiting, que chamava na época, que compartilhava o mesmo espaço do que peça de teatro. Eu acho isso tão incrível. E vocês vejam que eu botei uma citação aqui, né? Estou atado ao tronco, não há fuga. Tenho que seguir sempre, como o urso. Essa citação é do Macbeth. Quer dizer, você tem reflexos desse outro tipo de diversão que compartilhava o mesmo espaço que o teatro de Shakespeare nas peças. Tem várias citações que Shakespeare menciona de ursos e cães. Essa é apenas uma do Macbeth. Mas é o mesmo teatro. Deixa eu ver se eu botei aqui. Acabou que eu não botei o retrato do teatro. Mas é o mesmo teatro. Isso aqui só é uma ilustração da época também de briga de galo. Esse galo parece mais um pato, mas são galos. Bom, esse aqui fiz uma introdução rápida ao longo do nosso curso. A gente vai voltar a esses pontos, que são como se divertir em Londres naquela época. Até hoje, Londres é a capital do teatro. Não é? E olha aqui quanto teatro já nessa época. Teatro onde não tinha só peça de teatro. Teatro onde também a gente tinha esse tipo de espetáculo animal, urso contra... Enfim, mas olha aqui, ó, numa gravura de época, né? Um mapa de época, 1, 2, 3 e 4 aqui. Teve uma época que Londres chegou a ter 17 teatros ao mesmo tempo. Em cada um desses teatros cabia uma média de 2.000 espectadores. Então, quer dizer, o teatro tinha um papel realmente importantíssimo para uma cidade de 200.000 habitantes. Era a população de Londres na época que Shakespeare chega de Stratford para fazer carreira aqui, né? Do Teatro Globe, é o teatro que ficou ligado ao nome de Shakespeare. Bom, mas agora eu queria entrar um pouco também numa coisa mais densa, que não seja tão informativa. Por que eu estou dando esse curso e eu vou abordar a tragédia, gente? É horrível isso, mas eu vou abordar a tragédia pelo seguinte, porque eu acho que a tragédia... Bom, sempre eu gostei mais de estudar tragédia que comédia.